Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos focados, todos animados. E aqui estamos nós mais uma vez, trazendo o calendário de estudos de exatas do mês de outubro dessa vez. Eu sou a Thaís, sou a professora de Física aqui do Macfísica. E eu sou a Conceição, professora de Matemática e Química aqui no Macfísica. Espero que vocês estejam com o calendário em dia. Caso não estejam também, não precisa se desesperar. É só devagarzinho, colocando algumas horinhas a mais e colocando em ordem o que ficou para trás. E vamos em frente, né? Vamos focar. Ainda temos outubro, novembro, dezembro e um pedacinho de janeiro. Dá para a gente fazer muita coisa e conseguir uma nota bem legal. A gente já postou os calendários dos meses anteriores aqui, e aí quem está seguindo a ordem de estudos, a ideia é que consiga dar sequência, né, com os calendários de outubro, novembro e dezembro, que nós vamos ainda colocar. Mas se você está chegando agora, não tem problema, dá tempo, como a Con falou, acrescentar mais algumas horinhas nos estudos para que consigam rever ou ver o que foi proposto anteriormente nos calendários. Nós propusemos o calendário de modo que vocês tenham, para cada disciplina, matemática, química e física, cerca de 4 horas de estudo por semana para cada uma delas. Essa é a nossa ideia. Então, se vocês desejam seguir o calendário, é só ir ajustando, colocando algumas horinhas a mais ao longo desses meses que temos e rever ou ver pela primeira vez o que foi proposto nos meses anteriores. Aqui nós estamos propondo uma revisão completa do conteúdo para qualquer vestibular. Mas vocês bem sabem que ninguém, ou melhor, poucas pessoas vão para o vestibular com 100% de conhecimento, não é? Então o importante é focar e tirar proveito do que vocês mais conseguirem, correto? Gente, então a gente costuma fazer assim, apresentar as semanas de estudos e apresentar os tópicos e comentar um pouquinho sobre o que a gente espera que seja estudado em cada um dos tópicos. Vamos lá então? Nós separamos as semanas nessa sequência, então semanas 1, 2, 3 e 4. Na primeira semana, nós vamos de 5 de outubro a 10 de outubro. Na matemática, estamos incluindo matrizes, então, definição, classificação, operadores e matriz inversa. Na química, a eletroquímica, eletrólise, ígnea, aquosa e lei de Faraday. E na física, temos eletromagnetismo com ímã e campo magnético. Nas matrizes vocês sabem que é um assunto relativamente fácil, né? E portanto, quanto mais me dedicar, melhor, porque sempre tem pelo menos uma questão nos vestibulares. Então, definições, o que é uma matriz, para que se aplica, principalmente questões que aplicam matrizes no cotidiano, que nós temos várias, né? Classificação, matriz retangular, matriz quadrada, matriz transposta, matriz simétrica, matriz antissimétrica, matriz identidade, todas as classes de matrizes que nós temos. As operações, soma, subtração e multiplicação matricial. E matriz inversa, que pode ser resolvida através de produto matricial. Só essa parte por enquanto. Resolver matriz inversa por produto matricial. Correto? Na química, tínhamos visto na última semana pilha. Agora nós vamos ver eletrólise. Eletrólise pode ter dois casos: eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Dentro da eletrólise aquosa, nós temos que saber a ordem de descarga de cátions e a ordem de descarga de ânions. Prestem bem atenção nisso. E aplicação da lei de Faraday, tá? Bom, na física, então, a gente começa estudando ímãs e depois campo magnético gerado por um condutor reto, por uma espira, bobina, solenoide e aqui também incluindo na sequência o campo
magnético uniforme, tá? Nesse primeiro momento, essa é a ideia. Depois, chega a semana 2. Então, temos na matemática determinantes, regras de Sarrus, Chiol, Laplace e Vandermonde. Na química, radioatividade, radiações, reações nucleares, fissões nucleares, fusão nuclear e meia-vida. E na física, continuamos no tema eletromagnetismo, com força magnética e indução eletromagnética. No estudo de determinantes, vocês sabem que determinantes só existe para a matriz quadrada, então nós temos que estudar separadamente. Como resolver e calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2? Para a ordem 3, especificamente a regra de Sarrus. Para a ordem 4 ou mais, então precisamos conhecer a regra de Quiot, que alguns também chamam de Chiot, mesma coisa, né? E a regra de Laplace. E nós temos também um determinante especial, que é o determinante de Vandermonde. Cai pouco, mas quando cai é uma questão que decide nota. Então, precisamos também ter conhecimento, tá? Radioatividade. Vamos estudar tudo de radioatividade. É um tema também relativamente fácil, né, gente? Vamos estudar as radiações, alfa, beta, gama, as reações nucleares que estão relacionadas com essas radiações, fissão e fusão nuclear, que é muito importante, dando uma ênfase para aqueles acidentes importantes que nós tivemos nos anos de 86 e 87, né? O acidente de Chernobyl, o acidente de Goiânia. É necessário ter um conhecimento como isto aconteceu. E meia-vida, né? Meia-vida é algo que cai bastante, não só dentro da química, como também dentro da física moderna, tá? E para terminar o tópico eletromagnetismo, aqui nessa semana 2, então, o estudo de força magnética e indução eletromagnética. Lembra as regrinhas? A regra da mão esquerda, faça bom vestibular, né? Força, campo, velocidade, vamos trabalhar isso aqui. E aqueles exercícios, lembra quando você tem um campo, lança uma carguinha, aí vai surgir uma força, ela vai seguir em trajetória circular, em trajetória espiral. Aquele tema também nós temos que focar nessa semana aqui, porque é um tema que sempre aparece, tá? Daí na sequência, que é a semana 3, de 19 de outubro a 25 de outubro, temos na matemática propriedades dos determinantes e matriz inversa. Gostoso, né? Essa parte. Química, química orgânica, então introdução, postulados de Kekulé, classificação dos carbonos e das cadeias carbônicas e reações orgânicas. E na física, essas últimas 2 semanas do mês, inclui o tema hidrostática. Na primeira semana, todos esses conceitos básicos, pressão hidrostática, pressão absoluta, lei de Stevin, vasos comunicantes e prensa hidráulica. Na matemática, vocês devem ter estranhado, dizer, nossa, com uma semana para estudar só propriedades de determinantes? Sim, nós temos 9 propriedades e são propriedades extremamente importantes que fazem com que, às vezes, a gente não precise resolver um determinante. Nós podemos olhar, detectar a propriedade e já saber o resultado daquele determinante, tá? Então, tenham um cuidado especial nessas propriedades e quando estudar as propriedades, procurem fazer muitos exercícios a respeito delas. Os livros, as apostilas normalmente trazem um capítulo só para propriedades determinantes com muitos exercícios, tá? E aqui eu quero estudar a matriz inversa, mas utilizando o conceito de determinantes. Como que se calcula uma matriz inversa utilizando o conceito de determinantes, correto? Bem, na química orgânica, vamos começar a química orgânica. Então, a introdução, saber o que significa esse conceito, química orgânica,
estudar os postulados de Kekulé, que Kekulé foi quem estudou o carbono voltado para a química orgânica. Classificação dos carbonos, como carbono primário, secundário, terciário, e aproveita aqui dentro também, analisa um pouquinho a hibridização do carbono. Quando que o carbono é sp3, quando ele é sp2, quando ele é sp. E a classificação das cadeias carbônicas, cadeia beta, cadeia fechada, não é? E também alguns radicais orgânicos, porque nós não somos capazes de estudar todos os radicais orgânicos, nós vamos estudar alguns. Então, nós vamos estudar os radicais alquila, arila e alquenila, e também nem todos os radicais alquilas. Existem alguns que são separados, que vocês vão encontrar em apostilas e livros, que são os utilizados no ensino médio, tá? Normalmente, quando estudamos radicais orgânicos, nós estudamos até, no máximo, 4 carbonos no radical, né? E a física? Bom, aqui, hidrostática, vou citar para vocês que no nosso canal temos uma aula ao vivo, que tem o título Live número 14, que inclui esses tópicos que estão listados aqui. Então, começa falando sobre definição, densidade, unidade de medida, depois vem pressão hidrostática, como calcular, primeiro pressão atmosférica, depois vem pressão hidrostática, na sequência vem pressão absoluta, lei de Steven, vasos comunicantes e a prensa. Então, na live 14 tem esses tópicos todos abordados e no final uma lista de exercícios em PDF com a resolução dela lá na descrição do vídeo, que pode ajudar vocês no estudo desses tópicos aqui, tá? É bem bom também, bem tranquilo a gente estudar e a gente vai ficar bem preparado para a semana 4, na parte da física, que é apenas de empuxo, tá? No empuxo, nós temos a live, que foi na sequência, a live 16. Bastante exercício envolvendo esse tema, também lista de exercícios e a resolução dela. Então, olha, na semana 4, que vai de 26 de outubro a 1 de novembro, na matemática incluímos sistemas lineares, resolução e discussão por Cramer, escalonamento, situação, problema. E na química, nomenclatura básica, funções orgânicas, hidrocarboneto, álcool, enol e fenol. Sistemas lineares, então, vem fechar essa sequência. Matrizes, determinantes, sistemas lineares, né? Precisamos aprender a resolver sistemas lineares pela regra de Cramer e pela regra do escalonamento. Para qual me dedico mais? Nenhum dos dois casos. Dedique-se igualmente aos dois. Os dois caem igualmente, tá? E além de saber resolver por escalonamento e Cramer, precisa saber também discutir. Quando que um sistema é possível e determinado, quando ele é possível e indeterminado, quando ele é impossível, tá? Então, saber discutir pelos dois processos. E também nós temos situações problemas, tá? Onde o sistema linear, ele é descrito num problema, numa situação de cotidiano. Isso costuma cair bastante. Então, é necessário que a gente treine um pouquinho, correto? Dentro da química orgânica, o que eu quis dizer com nomenclatura básica? Aprender a dar nome à cadeia principal. Que isso é muito importante que a gente saiba antes de entrar nas funções orgânicas. Então, como que eu dou nome para a cadeia principal? Nós temos as regras para o prefixo, para o infixo e para o sufixo, não é? E aí nós vamos começar as funções orgânicas, que para o ensino médio a gente tem 20 funções a serem estudadas, e dessas 20, nessa semana aqui, estou pedindo que vocês saibam 4. Não é? Por que só 4? Porque o hidrocarboneto é uma função muito vasta. Tem milhares de compostos e os hidrocarbonetos são tão importantes na nossa vida que tem subfunções. Dentro dos hidrocarbonetos nós temos alcanos, alcenos, alcinos, dienos, ciclanos, ciclenos aromáticos. Então, na verdade, veja bem, ó, hidrocarboneto tem
alcanos, alcenos, alcinos, dienos, ciclanos, ciclenos, aromáticos. Então tem 7 subfunções. Vale por 7 funções, né? Álcool, enol e fenol. Por que pedir essa sequência toda junta? Porque todos esses 3 casos apresentam o mesmo grupo funcional. O que é grupo funcional, gente? É uma estruturinha através da qual eu reconheço a função. Aí você vai me dizer, mas os 3 têm grupo funcional igual, então eu reconheço a função do mesmo jeito? Sim, o grupo funcional é o mesmo, mas onde esse grupo funcional está preso, difere. Por isso que é importante ver os 3 juntos, para que a gente consiga fazer essa diferença. Correto? Pessoal, e para fechar então, nós vamos estudar na física o empuxo. Então, como calcular o empuxo, densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume imerso. Não confundir com a densidade do corpinho que estaria lá dentro do fluido, né? E também verificar os casos de um objeto em equilíbrio, quando o peso é maior que o empuxo, quando o peso é menor que o empuxo, peso aparente. Todos esses detalhes estão envolvidos aqui, tá? A gente traz essa proposta do calendário com a ideia de trazer algo concreto para vocês, porque nessa situação que a gente está vivendo, a gente fica tão perdido em ideias, né? Então a nossa ideia é trazer uma proposta concreta. Então, se você gostou, procura os vídeos anteriores que eu acho que vai ajudar no seu estudo e na sua organização. Todo esse conteúdo que está aqui na nossa lousa vai estar em um PDF aí na descrição do vídeo, digitado se você quiser imprimir, seguir, para te ajudar também, tá bom? E no nosso canal temos várias lives que você pode assistir e pode nos acompanhar. Toda quinta-feira, às 17 horas, fazemos uma aula ao vivo com um tema que, na maioria das vezes, é escolhido por quem nos assiste. Então, se você quiser fazer parte, inscreva-se no nosso canal. Para você ter uma ideia de como nós estamos em termos do nosso planejamento, nós já passamos da metade. Quem vem nos acompanhando já estudou mais que 50% do conteúdo necessário. E acredito até que conseguiremos fazer uma revisão. Teremos aí uma semana de revisão, talvez, não é, Thaís? É. Então, com isso, esperamos estar ajudando muito vocês. Tenham bons estudos, força e fé. E tudo vai dar certo. Qualquer coisa, escrevam pra gente. Vamos estar felizes em receber os comentários, as sugestões, as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo e até! Até! Tchau!